Olá! Hoje vamos mergulhar num tema super importante: a desigualdade em saúde. Já parou para pensar por que algumas pessoas vivem mais e com mais saúde do que outras? A resposta para isso pode depender, e muito, da lente que a gente usa para analisar o problema. E como vamos ver, lentes diferentes levam a soluções, nossa, completamente diferentes. Para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta que é fundamental. A nossa saúde é, no fim das contas, uma questão de escolha individual, das nossas decisões sobre dieta, sobre exercício? Ou será que ela é moldada por forças muito maiores, sobre as quais a gente tem pouco ou nenhum controle? É essa tensão que a gente vai explorar agora. Então, aqui está o coração da nossa conversa. Temos dois conceitos que, de primeira, parecem quase a mesma coisa, né? Determinantes sociais e determinação social. Só que a diferença entre eles é gigante. Um foca nas condições, o quê da história. O outro foca no processo que cria essas condições, ou seja, o porquê e o como. E essa mudança de perspectiva, como a gente vai ver, leva a conclusões totalmente distintas. Ok, vamos começar com a primeira abordagem. Dá pra gente pensar nela como uma visão de lupa. É aquele olhar bem de perto, sabe? Detalhado, focado nos fatores específicos que afetam a nossa saúde. E olha, esse não é um conceito qualquer não, é um modelo super influente no mundo todo. Lá nos anos 2000, a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, criou uma comissão só para isso, colocando os determinantes sociais no centro da agenda de saúde global. Então, o que são oficialmente? Bom, segundo a comissão, são as circunstâncias da vida cotidiana, onde a gente cresce, vive, trabalha, envelhece, e também os sistemas que existem para lidar com as doenças. Basicamente é sobre o lugar que cada um ocupa na tal da hierarquia social. E esse modelo famoso de Dahlgren e Whitehead ajuda a visualizar tudo isso. É como se fossem as camadas de uma cebola. Lá no centro, bem no miolo, estão os fatores individuais, idade, sexo, genética. Aí a gente vai se afastando para camadas mais externas, estilo de vida, redes de apoio, condições de trabalho, até chegar na camada mais de fora, que são as condições gerais da sociedade. É um mapa bem completo das influências, do micro para o macro. Mas aí vem a pergunta: será que essa visão com a lupa, tão focada em fatores separados, conta a história inteira? É aqui que a nossa análise dá uma virada. E se, ao focar tanto nos detalhes, a gente estiver perdendo a imagem completa? Pois é, alguns críticos, especialmente da medicina social aqui da América Latina, apontam algumas falhas nesse modelo. Eles argumentam que ele acaba transformando a realidade social, que é super complexa, numa simples lista de fatores, que ele pode tratar as estruturas sociais como se fossem coisas fixas, estáticas. E, o ponto mais importante, é que ele pode acabar escondendo os motores econômicos que geram a desigualdade. O resultado disso? Soluções que acabam tratando os sintomas, mas não a doença em si. Essa citação aqui resume a crítica de um jeito muito forte. A ideia é que, ao separar a vida em fatores, o modelo corre o risco de dividir a gente em dois. De um lado, o ser biológico, que vai ao médico, do outro, o ser social, que lida com o resto. Mas na vida real, a gente não é divisível, né? Nossa biologia e nossa vida social são uma coisa só, totalmente interligadas. Então, vamos trocar de lente agora. Se a primeira era uma lupa, esta aqui é uma lente grande angular. É aquela que se afasta para a gente conseguir enxergar o sistema inteiro, as conexões, os processos, o quadro geral. E a definição aqui já mostra a diferença. A determinação social não vê a saúde como um estado, uma foto, mas sim como um processo histórico, dinâmico, que está totalmente ligado à forma como a sociedade organiza sua economia, sua produção. A conversa aqui não é sobre fatores, mas sobre um sistema em movimento. Resumindo então, o ponto central é este aqui. A abordagem dos determinantes pergunta o que afeta a saúde, e aí ela lista fatores. Já a abordagem da determinação vai mais fundo. Ela pergunta por que e como esses fatores aparecem para começo de conversa, e aponta para os processos sociais e econômicos que estão por baixo de tudo. E o contexto histórico de cada uma diz muito. A ideia de determinação social surgiu lá nos anos 70, numa época de muita crítica aos sistemas econômicos. Já o modelo de determinantes ganhou força nos anos 90 e 2000, um período em que o neoliberalismo já estava mais consolidado. Ou seja, o clima político da época influenciou e muito a lente que cada um usou. Certo, mas e daí? Por que essa distinção toda importa na prática? É bem simples, na verdade. O jeito que a gente diagnostica um problema define o tipo de tratamento. E aqui, cada diagnóstico leva a caminhos de ação muito, mas muito diferentes. Esse slide deixa tudo bem claro.
Se a gente entende o problema como sendo os determinantes, a solução é melhorar as condições de vida, redistribuir recursos. Ações super importantes, claro, mas que funcionam dentro das regras do jogo atual. Agora, se o problema é a determinação, a solução precisa ir mais fundo. O objetivo passa a ser transformar as próprias estruturas que criam a desigualdade. E isso nos leva a um ponto final, que é essencial. Na visão da determinação, classe, raça, gênero, isso não é só mais um item numa lista de fatores. São as próprias engrenagens do sistema. São relações de poder, de opressão, que se cruzam e determinam ativamente quem fica doente e quem tem saúde. E a gente termina com essa pergunta no ar. Para resolver de verdade as desigualdades profundas em saúde que a gente vê no mundo todo, o que é mais necessário? Será que é aprimorar a nossa lupa para identificar e consertar cada fatorzinho um por um? Ou será que o caminho é usar uma lente bem ampla para entender e transformar um sistema inteiro que produz esses fatores? A resposta que dermos a essa pergunta pode definir o futuro da saúde pública.